Olá, vamos lá, estamos ao vivo mais uma vez. Quem está por aí, muito boa noite. Quem está chegando, olá, vamos lá. Fernanda, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Laurão, chegou o Laurão. Marcos, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. O Marcos é da Esquadrias de PVC Vaico. Grande Marcão, tudo bem? Buenas tardes, meu garotinho. Grande Laurão. Boa Beleza? noite, tudo bem? Tô bom, Firme, e senhor? você? Tô bom. Eu tô sem fone, rapaz. Esqueci do meu fone Tô hoje. te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Então vamos Tô. nessa. Vamos nessa. Sandro Assolari, muito boa Ora, noite. Sandrão. Grande Sandro. Pessoal tá chegando aí. Show de bola. Isso aí. Estão me ouvindo bem, pessoal? Dá um sinalzinho, dá um joinha aí. Já aproveita esses momentos iniciais, pega o aviãozinho, dispara, chama aquele teu amigo. Nós estamos concorrendo com a Voz do Brasil. É isso aí. A gente é tão cara de pau, a gente não sabe nem com quem tá concorrendo. Tanta live que deve ter esse horário, né? Não, a gente já faz antes para não ter concorrência, porque às 8 horas não tem erro. Danilão tá aí, daqui a pouco vai entrar conosco. Laurão, estamos aí naquela vibe, naquela pegada das 52 lives, compromisso todas as quintas-feiras. Hoje vamos ter mais uma muito fantástica aí. Nosso roadmap fez uma lá. diferença grande para nós, né, Nilson? Com certeza, com toda certeza. Está sendo um momento bem bacana aí. Grandes experiências, um grande crescimento, compartilhar legal. Algumas coisas já começam a acontecer aí, a gente sabe dos bastidores, né? De algumas pessoas já tomando algumas decisões, a gente fica feliz aí porque está sendo uma influência bem legal. Grande Luiz, boa noite. Ô, Luizão. Então nós vamos falar aqui do que, Laurão? Gestão de tudo quanto é tipo. Hoje vamos falar sobre gestão comercial. Eu acho que essa gestão comercial, eu acho que ela teve minha percepção, ela nos trouxe uma maturidade, uma assertividade na nossa visão, de alinhamento de visão e correr atrás dessa meta, Nilson. Eu acho que isso aí é algo bem positivo, se a gente conseguir transmitir para as pessoas hoje isso, o ganho que nós tivemos, eu acho que a gente faz o nosso papel no dia de hoje aí, eu acho que foi bem, bem interessante. É preciso saber vender, parafraseando aí o Titãs. Então vamos nessa. Deixa eu chamar o Danilo aqui, ó, que tem bastante coisa para a gente compartilhar nessa noite. O Danilo é um cara muito fera, tá por aí. O Josias Apple tá aí. Seu Josias, nós estávamos juntos agora à tarde em Joinville. Muito boa noite. Esse é um figuraça. É isso aí. Deixa eu ver aqui se eu acho o Danilo. Ele já está aqui, o Danilão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, doutor Danilo. Me ouvem bem? Maravilha. Bem, excelente. Muito bem. Indo bem aqui. Show de bola. Satisfação estar aqui com vocês, pessoal. Opa, Danilo. Nós que agradecemos aí a ter aceitado o convite. A gente, nessa caminhada de 52 lives aí, nós temos como estratégia de estar trazendo as pessoas que estão junto conosco e têm nos ensinado, nos ajudando muito aí na nossa trajetória. E aí você é um cara que compartilha e agrega muito, né?
as tuas experiências aí na nossa vida. E... É mútuo, né? O aprendizado sempre é mútuo, é recíproco, né? Acho que quando a gente começa a conversar ali, o papo vai fluindo, as diferenças de perspectivas, né? E aí uma coisa vai agregando a outra, com certeza é recíproco. Sim. E curioso, né? Da forma que estava eu e o Nailson, a gente tinha... se for trazer uma lembrança da época, o porquê que a gente, né, contratou a GGV, a gente estava naquela época de pandemia lá atrás, o telefone toca da construtora, eu e o Nailson meio fazendo de tudo, e na época um vendedor da GGV, ele teve uma fala comigo, que ele soube me pescar bem, que ele falou assim, cara, você não tem nada a perder, faz uma chamada com a gente aqui, só para fazer um raio-x da tua empresa. E aí essa fala foi interessante. Daí falei com o Nailson, vamos, cara, não tem nada a perder, vamos escutar esses caras aí. E aí foi, cara, o diagnóstico foi doído. A gente comprou vocês pela dor. Que você não vem pelo amor, vem pela dor, né? Essa foi pela dor. À parte, mas vem pela dor. Exatamente. É igual aceitar Jesus, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Então, a GGV foi pela dor. Pessoal que está chegando aí, quem ainda nós não cumprimentamos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui na live de número 4, né? Tivemos a live de apresentação, depois tivemos uma falando sobre planejamento de investimentos e financeiros, semana passada foi gestão, e hoje, né, queremos aí que o Danilo se apresente, Danilo, para o pessoal. Tem um momento aí inicial de você fazer o teu jabá. É agora. Olha só que momento oportuno, né? Então... Bom, já começa se vendendo, né, cara? Se o tem negócio que aproveitar, né? É o pitch. Bom, pessoal, boa noite a todos. Igual o Lauro e o Danilo comentaram, meu nome é Danilo, né? Tarsis Danilo, mas mais conhecido como Danilo aí. Tarsis é um pouco complicado às vezes para as pessoas falarem. Trabalhei muito tempo na indústria. E na indústria, né, não sei quem já teve a oportunidade de entrar, aquela barulheira de máquina, né? Então, se falar Tarsis, até a pessoa entender, falei, cara, vou começar a falar Danilo, que é mais fácil, a galera entende mais rápido e aí vai embora. Ficou Danilo como nome de trabalho, né? Eu sou gerente de operações numa empresa chamada GGV Inteligência em Vendas, é uma das primeiras empresas de inteligência em vendas do país, né? É uma consultoria com foco comercial. E não só uma consultoria, né? Tem todo um departamento de pesquisa de mercado, então nós trabalhamos bem forte aí com ciência de dados e estruturando departamentos comerciais com foco de aumentar a performance, né? E, obviamente, alcançar bons resultados. Já estou há algum tempo lá, mas minha carreira profissional aí começou com 11 anos, estou com 32, então já tenho aí pelo menos 21 anos de caminhada, né? Com diversos segmentos. Trabalhei algum tempo na indústria, então toda aquela Poka-yoke, CEP, cronoanálise, né, ferramentas da qualidade, Ishikawa, que é muito trabalhado dentro da indústria, isso eu mastigo e procuro vivenciar isso, Kaizen, né, meu lema é o Kaizen, que é melhoria contínua. Trabalhei muito tempo também com varejo, né, atendimento em varejo mesmo, e só na GGV eu estou indo para 4 anos já, né, dentro da GGV, estruturando os departamentos de venda de forma direta, eu já estou alcançando aí em torno de 80, 90 departamentos comerciais, né, de forma indireta já está batendo 300. Então é bem legal essa vivência, né, a vivência do consultor, e hoje eu acabo ocupando uma função ali um pouco mais estratégica. Excelente. O Nailson fica bem mais à frente, né, dessa questão comercial dentro da RCE. Então, o contato de vocês é bem mais intenso. E eu lembro que no início, e vocês vão ter bastante oportunidade de estar conversando, mas quando foi feito o nosso diagnóstico, Danilo, a gente tinha um certo nível do que nós fazíamos, né, de departamento comercial, o que a empresa agregava, e aí abre a caixa aí, você e o Nailson, acho que dá para contar como éramos, como estamos e para onde estamos indo. Eu acho que isso aí vai dar um panorama bem interessante.
Eu já quero só, antes do Danilo entrar nisso aqui, fazer uma provocação, porque eu escrevi lá e o que eu escrevi é verdade. Nós simplesmente triplicamos a venda agora em 2021 por conta das ações, né, iniciadas lá em 2020, implantadas e executadas em 2021. Nós melhoramos a nossa satisfação dos nossos clientes, nós melhoramos vários indicadores dentro da empresa, nós vamos falar disso aqui. Então, você que está nos ouvindo, aproveita, chama quem você pode, usa esse material depois, guarda, anota, porque o Danilo vai compartilhar aqui informações reais, verdadeiras, né, vividas no mercado e vividas conosco também nesse tempo que nós estamos trabalhando junto. Sim. Sim. Quando a gente começou lá em 2020, né, era uma outra empresa, né? Era uma outra empresa, uma outra estrutura administrativa. Daquela estrutura lá tem o Lauro e o Nailson hoje. Hoje é uma equipe maior até. E a primeira fase, né, de qualquer gestão e planejamento comercial, que é o nosso tema, é o diagnóstico, né? É entender. O diagnóstico nada mais, nada menos que é entender onde eu estou, o que eu tenho hoje, né? Para daí sim poder pensar onde que eu quero chegar. Às vezes a gente batalha muito procurando onde chegar, mas não sabe nem onde está. Eu, por exemplo, estou com um pouquinho acima do peso, né? Fala assim, olha, se eu sei que eu quero chegar em 90, mas eu estou em 100, sei que é 10 quilos, então eu sei ritmar isso dentro da minha rotina, e aí se torna mais fácil eu alcançar meu objetivo e chegar em 90. Agora, se eu tenho que chegar em 90, eu estou em 180, e eu não tenho essa visualização, fica um pouco mais complexa. Então, a fase inicial com vocês, nós trabalhamos um diagnóstico para poder entender efetivamente como que estavam os departamentos da empresa, né, em vários níveis. Né? Hoje a gente tem a metodologia, né, conforme passando os anos, a gente vai desenvolvendo cada vez mais. E hoje eu chamo de metodologia 5P 7Q, né, compostas de 5 perspectivas, que são as 5 perspectivas comerciais, e 7 quadrantes que nós utilizamos para avaliação dentro das empresas. Com base nessa metodologia, fica muito claro identificar onde que estão os potenciais gargalos, né? Eu estou com problema na prospecção, eu estou com problema no fechamento, estou com problema na gestão, né, que é um pilar que sustenta toda a estrutura de funil. Então, quando a gente começou a separar isso, entender os quadrantes, a gente viu os pontos de maior dificuldade, né? E aí, obviamente, fizemos o planejamento em conjunto, porque qualquer consultoria, ela não tem resultado, né? O que gera o resultado é a execução de quem está fazendo. Se ele executa o planejado, ele vai ter o resultado. Se não executa, não tem, né? E aí desenvolvemos o planejamento juntos e o plano de ação, né? Então, faça um diagnóstico, desenvolva um planejamento baseado nesses pontos de limitação, né? E ampliação dos pontos fortes. Nesse planejamento, uma coisa que é essencial é o estabelecimento de metas, né? E depois que eu estabeleço isso, aí eu vou para plano de ação, que o que é plano de ação? É implementar propriamente dito, né? Então, vou implementar. Eu estou com um problema aqui, eu vou propor uma ação e vou fazer uma ação para melhorar. E depois de algum tempo, né? E aí, às vezes, quem é mais ansioso não gosta muito de esperar, né? Mas tem que esperar. Tem que ver se aquilo que você está se propondo está fazendo sentido, né? Se você muda a tua estratégia toda semana você faz um negócio diferente, você não consegue visualizar o que está funcionando ou não, né? Então tem que ter constância na estratégia. É a última etapa que a gente chama de gestão de resultado, né? E isso corre em torno de 6 meses a 1 ano, né? A implementação propriamente dito. E obviamente é cíclico, né? Quem quer melhorar tem sempre que estar se autoavaliando. Por aí, né, Nailson? Você lembra no começo, Nailson, não sei se está travando, está acompanhando a gente, mas não sei se vocês lembram os principais pontos de dificuldades lá no começo, vocês lembram? Eu tenho uma lembrança, assim, que era a parte de prospecção de clientes. A prospecção era algo que a gente tinha poucos clientes no funil ali, né? E aí, de uma hora que acabava aquilo, a gente tinha que produzir novas demandas para daquelas demandas uma certa quantidade natural fechava, outra não. Então, a gente nunca tinha um número suficiente
Eu lembro de algo assim que foi trabalhado. Um dos principais dificuldades no começo era a estrutura de prospecção, né? O comercial, para ele ter bons resultados, ele tem que ter uma cadência, né? Uma constância de oportunidades caindo até a fase de proposta. Principalmente em negócios no segmento de vocês, que é um tempo de fechamento, ele não é curto, né? Não é uma semana eu decido fazer uma construção, não, demora, 3 meses, 6 meses, dependendo do porte da obra, é 1 ano, 2 anos. Então, como eu tenho esse tempo de fechamento muito longo, eu não posso ficar sem ter propostas no mercado. Então, a primeira chavinha que a gente precisava virar era aumentar o volume de prospecção. Eu lembro que, para isso, uma das principais estruturas que a gente começou a pensar e avaliar junto foi a questão do perfil de cliente, né? Quem que a gente quer atender? Porque, às vezes, quem quer vender tudo para todos não faz nada bem feito, né? E essa nunca foi a visão de vocês. Só que não podia ficar só em vocês, né? Como a empresa não é só o dono, é um time, essa visão ela tem que se ramificando, capilarizando e virando cultural na cabeça de quem faz a execução, quem faz a venda. Então foi a primeira, acho que, mexida que a gente deu ali, foi quando a gente sentou e falou, vamos definir o que é o nosso produto, olhar novamente para o nosso produto, olhar novamente para quem que a gente quer, né, impactar com esse produto, quem que a gente quer trazer, e a partir disso aí a gente vai ver as outras coisas, porque daí vai ficar mais fácil de trazer o perfil de cliente. E é incrível, Essa foi uma grande sacada, realmente, porque o produto em si, né, nosso, é a prestação de serviço, é a obra, né, a gente sabia os setores onde atuava e tudo, mas o que oferece, como que nós classificamos realmente, como que nós nichamos dentro do nosso próprio negócio, né, os fornecimentos, né? Sim, essa segmentação, né, essa categorização interna, ela é super importante porque te faz aumentar o desempenho, né? A partir do momento que você tem características mais tangíveis, fica mais claro desde o marketing, que vai trabalhar o teu posicionamento de marca nas redes sociais, né? O teu SDR, que muitas vezes vai estar prospectando empresas, quando para ele torna mais claro quem que é a pessoa com quem eu tenho que falar, né, que vai estar adequada para comprar meu produto e sair satisfeito, porque ao contrário do que se vê em alguns segmentos, né, em alguns mercados e empresas, a venda tem que ser boa para o cliente, não é só eu vou lá e eu vou vender algo porque é bom para a empresa, né? Às vezes o vendedor, vou bater meta, e aí, né, vai nessa pegada. Não, eu tenho que fazer algo que o vendedor nada mais, nada menos, que ele avalia se o cliente que ele está falando está adequado para comprar o produto que ele está vendendo. Porque se você vende um produto para alguém que não é adequado, o que vai acontecer? Esse cara vai ficar insatisfeito, ele não vai indicar você, a experiência vai ser ruim, né? E é aquela velha tônica lá que quando alguém fica insatisfeito, ele acaba falando mal, negativamente da tua marca aí para pelo menos de 5 a 11 pessoas. Né? Então, quando consegue tangibilizar um pouquinho mais o que é o meu produto, o que é o serviço, né? Quais são as características do cliente que vai comprar meu produto, meu serviço e ficar satisfeito, aí começa a ficar mais fácil aonde que está esse público, né? Porque daí você já tem as características, eu quero prospectar gente que gosta de futebol. Você vai num estágio, você vai olhar a página no Facebook de quem curte time de futebol, enfim, né? Você começa a ficar mais fácil e ter mais recursos para ir nos canais de prospecção, né? Ser mais assertivo. E se você erra a prospecção, você erra tudo o resto, né? Tudo o restante dá ruim. Porque daí você perde um tempão com gente que não tem interesse no teu produto. Né? Não funciona. E isso que vocês falaram, cara, fez todo sentido, né? Quando foi definido realmente o que era o nosso produto dentro, o que é o nosso produto dentro da construtora. E aí vocês pegaram uma veia que, putz, parece que tudo fluiu porque fácil. havia uma confusão entre a forma como nós vendíamos as coisas e misturava com aquilo ser o produto. Essa foi a grande percepção nossa. Uma forma é como você vende uma obra por empreitada global, vende uma obra por administração, vende uma obra por
faturamento direto, isso é uma forma de contratação, é diferente do que você entrega. E daí nós entendemos que nós entregávamos, né, reformas de retrofit, de modernização, de implantação de novas unidades de negócio, de adequação de ambientes às normas e aos fluxos dos nossos clientes, né? Então, esse era a comunicação que daí passou a nos conectar aos projetos deles, né? Fez mais sentido quando a gente falou que nós, então, entregávamos um retrofit, quando nós entregávamos uma obra de construção, tem uma conotação diferente de uma obra de reforma, e aí a conexão já fica mais clara, né? Sim. Internamente, quando eu treino o meu time, o que eu comento? Eu divido o produto ou o serviço em duas estruturas básicas, né? Primeira estrutura eu gosto de chamar de características técnicas do produto ou do serviço, que está atrelada a qual que é a forma com que ele é entregue, qual que é o preço, qual que é o prazo, que é aquilo que é muito visível, né? Por exemplo, você vai comprar uma garrafinha, né? Garrafinha, vou pegar aqui a minha garrafinha. Características técnicas, é de plástico, é azul, o plástico ele é, né, mole aqui, você consegue mexer nele, tem uma capacidade de quase 2 litros, né, tem orifício aqui para tampa. Isso são características técnicas, mas é importante entender também a proposta de valor do meu produto, né? Porque daí quando eu começo a entender a proposta de valor e o que eu vejo que, por exemplo, as características de um cliente que faz reforma são características diferentes de um cliente que começa a construção, aí eu começo a tangibilizar um pouquinho mais e começo a comunicar coisas que são relevantes para o meu cliente, né? A comunicação ela é essencial para tudo, mas na venda, quando você se comunica errado, a chance de você vender é muito menor, né? Você tem que falar a língua que o teu cliente entende. Danilo, eu lembro bem certinho de um caso onde nós, numa reunião nossa, tinha uma situação de uma cozinha, e aí que nós compramos, e aí tinha uma questão sobre o atendimento da empresa que foi fantástico, que foi excelente, e ela ganhou a confiança, a credibilidade por diversos fatores na entrega do produto, né? E aí a gente lutava bastante naquela época com uma questão de mercado, de preço, e nós estávamos incomodados com isso, porque, pô, o mercado se prostitui, o mercado é desonesto, a gente é todo, né, certo, tributa correto, faz, né, a entrega dentro de padrões de qualidade, de atendimento de normas de segurança e tal, e o concorrente não está fazendo isso, a gente ficava incomodado com isso, mas isso aí não tinha nada a ver, né, com aquilo que a gente deveria estar se incomodando, é porque nós estávamos posicionados num local, né, onde a guerra era essa, e todo o valor, né, toda a questão intrínseca que tinha por trás do fornecimento, né, nós não estávamos explorando, nós passamos exatamente a explorar a partir do momento que a gente fez essa leitura. Mas deixa eu voltar lá no caso da cozinha. Aconteceu com a RCE dela entregar muito bem os serviços, assim como essa empresa já tinha feito comigo, com a minha esposa, mas a RCE às vezes estava, de uma certa forma, um tanto esquecida, porque não reativava aquele contato, não nutria, não realimentava e tudo isso fez parte, né, dessas ações que levaram nós a mudar os nossos números, os nossos resultados do ano passado, né? A questão do relacionamento, né, com o cliente é extremamente importante você sempre se comunicar. A venda é um relacionamento, né? E não existe relacionamento se não houver uma comunicação constante. Imagine, você casa e aí de repente você passa uma semana, um mês sem conversar com a sua esposa. Não vai funcionar. O relacionamento não vai fluir, né? E a venda é igualzinho. Você fez uma venda que é gerar um valor para o teu potencial cliente, mas você tem que conversar com ele, você tem que entender se ele tem outras dificuldades, se eles têm outras dores que você pode ajudar, né? E isso vai gerando lembrança de marca, porque hoje, né, olhando no meio digital, é igual você comentou aí no começo. Cara, quantas lives não acontecem 8 horas da noite? Quantas lives não estão acontecendo nesse exato momento? Então, o número de concorrentes é muito grande. Se você não consegue
conversar nem com aquele cara que já te conhece, que tem uma boa impressão do teu trabalho, do teu serviço, como que você acha que vai ser mais fácil trazer um cara que não te conhece, que nunca comprou de você, que tá ouvindo de todo mundo que tem preço, que tem qualidade? Porque quando você chega a fazer uma compra, né, em construtora XXX, né, construtora engenharia XXX, o que você vai ouvir lá? Não, nós temos o melhor preço, nossa equipe é qualificada, nós temos as melhores entregas, entregamos no prazo. Todo mundo fala a mesma coisa, né? É difícil um discurso que diferencia. Então, algumas coisas, algumas características ali vai te ajudando a gerar confiança, né? Você não fala assim, um relacionamento, ele é pautado, eu imagino como uma pirâmide ali, né? A primeira fase, que é a atenção. Eu preciso despertar a atenção do meu potencial cliente. Segunda fase, rapport, né? Conexão. Eu me conecto com esse cliente de alguma forma. Quando eu me conecto com ele, eu começo a gerar o quê? Confiança. A partir do momento que eu gero confiança, eu vou para a última base, a base ali da pirâmide, que é a abertura. Nós não nos abrimos para quem nós não confiamos. Né? Se eu olho para o nariz e falo, putz, esse cara aí não me parece muito confiável, eu não vou me abrir. E quando eu não me abro, o que acontece? Você não vai me trazer uma solução que efetivamente seja bom para mim, né? Que resolva o meu problema. E vai ficar sempre aquele negócio de, não sei se eu compro com o Nailson. E aí, quando fica no não sei, o que acontece? Todo mundo corre para preço, né? Não, vou pegar o mais barato então, porque eu vi eles aqui, estão todos iguais. Então, o relacionamento com o potencial cliente, né, com esse cliente que já comprou, ele é essencial, porque além de você encontrar outras dores ao qual você pode ajudar o cliente, muitas vezes ele não tem um problema na hora, mas ele tem alguém para indicar, ele conhece alguém, ele cria uma referência boa, né? Fora a questão do propósito, né, por si só, né? Toda empresa tem um propósito que é ajudar o mundo de alguma forma. Então, se você conversa com o teu cliente, você ajudou ele de alguma forma, você está entregando o propósito da tua empresa, o propósito de vida, né, dos próprios colaboradores ali, está devolvendo para o mundo, e isso tem um valor que não é quantificável. Na verdade, a venda, nisso aí que vocês estão falando, na verdade, ela é uma ação pontual lá do finalzinho, né? Porque você vem com toda aquela narrativa ao cliente, tudo, vem trazendo, se aproximando, trazendo autoridade, para depois simplesmente ter o ato mesmo da venda. A venda é resultado, né? Um resultado. É igual o lucro. Lucro é resultado. Para que você tenha lucro, você tem que vender mais do que gastar, né? Você tem que guardar dinheiro. Você não pode gastar mais daquilo que você ganha, porque senão você não tem lucro no final do mês. A venda é igualzinha, né? É um resultado derivado de uma série de equações para cima que a gente chama de conversão, né? A cada 10 pessoas com que você fala, quantos que efetivamente dão ouvido para você? Sei lá, 5. Dessas 5, quantos que perguntam qual que é o preço? 3. Desses que perguntam qual que é o preço, quantos que falam, eu vou fechar com você? 2. E quantos que efetivamente levam o teu produto? 1. Então, de 10 para 1, você está tendo 10% de conversão, ou seja, 90% de esforço, né, que você jogou fora. Você gerou uma lembrança de marca? Gerou, mas você não gerou o resultado instantâneo. Então, para que ocorra a venda, que é esse resultado, você precisa que as pessoas te ouçam, que elas entendam qual que é o teu produto, o que você faz, como que isso vai ajudar elas. Depois você precisa que o quê? Que esse cara esteja no momento de compra, né? Às vezes a pessoa ela tem sim as características do seu perfil de cliente, mas ele não está no momento de compra. E acontece muito isso dentro do segmento de construção civil, né? Você fala com o cliente, ele fala, cara, eu preciso fechar isso agora, mas não vou conseguir. Vai passar por conselho, vai passar por administrativo ainda, a gente está aguardando liberação de recurso, então não está no momento de compra. E aí, se você não tem a paciência de ficar conversando, de entender o que está acontecendo, de sugerir melhorias, ações, vai ter outra empresa que vai fazer, né? E aí você vai perder um cliente que está na tua mão ali. Ô Danilo, mas você tocou no assunto, numa palavra importante ali, a conversão. Que, lembrando dos ganhos que nós tivemos, esse foi um ganho também, que a conversão dobrou.
né? Sim. E a gente vai dar um incremento bom agora nela de mais uns 40% ainda para deixar ela legal. Só que na estrutura inteira ali, o Lauro falou, vamos, né, prospectar mais para a gente não nos faltar nada. Só que a questão da prospecção, ela vai passar também, para que tudo isso aconteça, nós tivemos que fazer isso, uma qualificação, inclusive, melhor também, né? Colocar energia onde realmente o negócio está mais certo, mais aquecido, mais do nosso perfil, aonde tem a conexão de resultado da venda, né? Porque senão você vai acabar gerando um esforço muito grande de trazer pessoas, e aí o que acontece? Eu vindo da época de consultoria financeira, então sou um consultor muito mais para, como posso dizer, ter um viés muito mais financeiro do que comercial, apesar de, né, com esse tempo de expertise, ter um certo nível de especialidade no comercial. Mas quando falo do financeiro, o que eu enxergo? A venda, ela gera esforço, né? A não ser que você tenha um produto escalável, que você coloca um infoproduto na internet lá e, né, joga o marketing para ficar girando, propaganda, publicidade, as pessoas vão clicando lá e vão comprando o teu produto, que não é o nosso caso. Dentro da construção, para você fazer uma venda para 5 clientes, você vai ter que falar com 5 clientes. Agora imagine se você fala com 100 clientes. Então você teve um esforço de falar, né, com 20 vezes mais. Então, um primeiro passo é entender, eu tenho um problema onde? Lá no começo, a gente entendeu que a gente tinha um problema de prospecção, que era, a gente precisava de trazer mais perfis de clientes que estavam adequados para a compra do nosso produto. Então, a gente começou a gerar um aumento de canais, e embaixo a gente falou, eu não posso gerar muito esforço. Por quê? Porque um orçamento, né, dentro do segmento de vocês aí, dentro de construtora, às vezes é 2 dias fazendo um orçamento. Então, imagine se começa a receber um monte de orçamento e esses caras não estão qualificados. 2 dias é rápido, que o cliente, né? 2 dias é um orçamento rápido. Agora você pega um orçamento de 2 dias, o cliente não fecha, é um custo que ele não paga, né? É um custo total da empresa. Então, quando eu vou fazer um orçamento, eu tenho que ter uma garantia que esse cliente está minimamente qualificado e propenso ao fechamento do negócio. Então, tem que trabalhar nas duas linhas, tanto trazer um cliente mais adequado, quanto fazer filtros para, se esse cara não for adequado, eu já identificar de cara para não fazer ele perder o tempo dele, né? Porque ninguém gosta de perder tempo, e nem eu perder meu tempo, porque quando eu perco meu tempo dentro da empresa, é custo, né? Então você começa a trabalhar bidirecional. E isso é uma verdade, né? O custo que é ter um cliente, se for colocar na ponta do lápis todos esses esforços aí, não só de tempo, mas recurso financeiro mesmo, cara, é um valor bem alto, né? Então, sim, quando a gente teve essa consciência aí, quando vocês começaram a filtrar, a qualificar melhor os clientes, eu acho que esse foi um ganho gigantesco. E não foi simples, né? E não foi tão simples assim, né? Às vezes a gente conversando aqui parece que, foi um negócio tipo, tá aqui o cliente, não foi doloroso, levou tempo, né, pra gente conseguir chegar nisso daí. Foram algumas reuniões, algumas semanas, foram avaliação de resultados, foram N orçamentos feitos e com esse final não tão feliz, e por aí vai. O que a gente está comentando aqui parece que já e era legal. Lembra que tinha momentos que a gente pegava umas quintas-feiras assim e falava, cara, perdemos esse orçamento aqui. Pô, mas daí o que vocês fizeram? Daí a gente reproduzia tudo o que a gente vivia, e aí o Danilo ia pincelando, ia dando, cara, mas isso aqui, vamos lá, vamos ligar, tal, não sei o quê. Isso aí foi bem interessante também. Fazer aquela análise de possibilidades, né? Porque às vezes a gente observa, né? O cliente falou isso, parece que está perdido. Mas quem está de fora, ele consegue ter uma visualização mais fria, né? Quem está ali dentro tem toda uma carga emocional, por mais que é gestor, vocês estão mais de 25 anos mexendo com isso daí, né? Já são experientes, já são capacitados. Eu lembro que quando a gente começou o projeto que veio, né, eu falei, eu vou assumir esse projeto, os clientes são bem técnicos,
já tem uma expertise, já fizeram um treinamento pra caramba, eu vou lá que eu quero ver como que vai ser, quero ter essa experiência também, porque cada cliente é um cliente diferente. E quando a gente começou a debater, e chegava nessas questões, pô, perdemos um orçamento. Cara, então me fale o porquê. Nem sempre eu tinha uma resposta, e obviamente, né, nem sempre eu tenho uma resposta. Ali é o time. Quando o time todo começa a ouvir, pensar, aí de repente o Lauro estava comentando, aí eu só, pô, mas cara, isso daqui, ó, agora entendi. Aí, não, pega o telefone. E aí já ia lá, ligava o cliente e tal, e aí já conseguia fazer um contorno, de repente marcar uma nova conversa. Em alguns momentos não deu certo, né? Foi lá, fez, não deu certo, mas serviu de aprendizagem para a estratégia futura também, né? Teve alguns momentos que os nossos erros lá, ou as nossas falhas, digamos assim, em relação a fechar propostas, serviu para a gente falar, cara, o próximo que vem com essas características, eu vou agir dessa maneira, porque eu agindo dessa maneira, ou eu vou otimizar meu tempo, ou eu vou ganhar o cara, um dos dois. E aí, né, acho que tem uma grande sacada lá por volta de outubro de 2020, que o Naís falou, cara, vou começar a fazer desse jeito, a forma com que eu vou apresentar o preço, né? Até quando a gente falou sobre perfis comportamentais, né? Cada um tem um perfil diferente de comunicação, tem um cara que gosta que seja mais objetivo, tem um cara que gosta mais de detalhado. Então, se você apresenta igual para todo mundo, aquele cara que é mais objetivo, ele vai falar, putz, mas não, tá falando demais, muita informação, não quero, né? E o inverso, se você resume demais, não, mas esse cara tá apresentando as coisas pelas coxas, não tá apresentando do jeito que eu quero. Então a gente começou a agregar isso, algumas metodologias, e levar para aplicação e teste, né? Não existe caminho feliz. Existem vários caminhos felizes e é testagem. Eu vou testando, opa, aqui funcionou, aqui não funcionou, e aí vai arrumando, né? Por melhor que você tenha um planejamento, você nunca consegue visualizar todas as alternativas possíveis no seu planejamento. Você vai olhar, vai escolher um caminho e vai falar, eu vou seguir esse caminho. E como que eu vou saber se esse caminho está dando certo ou está dando errado? Eu vou estabelecer alguns marcos, né? O que a gente chama lá de indicador, métricas, metas. Se eu ir alcançando esses marcos, então quer dizer que eu tô indo certo. Se eu não estiver alcançando, quer dizer que esse caminho não é bom, eu preciso mudar. E aí a gente foi indo, né? Foi seguindo. E o importante sempre medindo, né? Medindo para você ter referência de algo, né? Saber se está no caminho certo ou não, né? Deixa eu que não se mede aqui, não se gerencia, né? Que não se mede não se gerencia. Deixa eu comentar de um vício, que era um vício nosso, e ele era um vício bom até um ponto, porque a nossa recorrência de contratação, ela estava muito baseada na experiência passada do cliente, na recontratação, na indicação, naquele negócio mais orgânico. E isso, perfeito. Quem está aqui, quem explora essa forma de negócio, é excelente. Mas isso deu uma subida na nossa cabeça, achando que quem fechava a obra era única e exclusivamente a engenharia. E eu cheguei, estou falando porque eu disse isso numa reunião de eu desci do tamanco lá e falei, porque se a engenharia não entregar a obra, não tem o cliente depois, e não sei o quê. E isso é uma verdade. Ninguém vai fazer uma venda, não vai entregar isso. A gente carrega até hoje como uma grande virtude nossa, né? De realmente entregar com qualidade e tudo. Mas nem sempre o que estava acontecendo conosco? Nem sempre o tempo de compra do cliente era o tempo que nós precisávamos e nós queríamos alguma coisa mais constante no nosso processo. E o Danilo explorava bastante isso, gente, mas tem que, né, ativar o comercial, tem que ser mais ativo, né, tá muito passivo e tal. E aí hoje é muito claro para mim que, lógico, é um conjunto comercial, inclusive na estrutura dele, ele conta com a retenção do cliente também. É um trabalho do comercial se preocupar com a retenção do cliente. E nós estávamos delegando completamente para a engenharia e colocando os troféus todos na mão única e exclusivamente da engenharia, né? E que eu faço parte também, em muitos momentos da empresa, dessa engenharia. Não estou aqui falando, né, sobre o Lauro, sobre eu na empresa, jamais. Mas foi uma disruptura, né, entender que a gente tem que voar em duas asas, né, não somente num lado, né. E isso trouxe uma estabilidade melhor para o voo. As empresas hoje, né, o que está em alta aí é o customer,
que é a função do pós-venda, né? Não só técnico. Hoje acaba o customer e o farmer, ele faz esse papel de pós-venda, né? O customer às vezes mais técnico, mais próximo, e o farmer já procurando alguma indicação ali e tal, né? Já um pós-venda mais comercial. Mas é muito comum dentro das empresas, eu faço a venda e o cliente vai consumindo e beleza, ele está satisfeito, então ele vai me indicar, então ele vai lembrar de mim. Não vai, né? Infelizmente, na maioria das vezes ele acaba não lembrando. Tem muita coisa acontecendo, né? Hoje, com quantas pessoas você conversou? É só fazer esse cálculo. Ou quantas pessoas você viu, quantas, né? Abriu o Facebook ali, você deve ter visto mais de 50 pessoas diferentes. Então é um volume de informação muito grande que toma a cabeça do nosso cliente, do consumidor de forma geral, que acaba exigindo, né, desse pós-venda, essa preocupação, essa segmentação. Então, quando você faz a venda, né, depois você mantém um relacionamento, uma conversa com o cliente, onde, ok, a engenharia cuida, ela faz o contato técnico, né, de operação, de execução, mas o cliente, às vezes, ele precisa além disso, às vezes ele quer conversar. Né? As pessoas compram de pessoas, então se eles compraram do comercial, porque eles confiaram no comercial, não na engenharia. Né? Então, confiei no Nailson, agora o negócio aqui não tá tão legal, e cadê o Nailson? Né? Então, há essa necessidade de acompanhar e de validar, e o cliente entender em algum nível o que está acontecendo. Lógico que ele não precisa saber de tudo, né? Ele não vai ter o conhecimento técnico para saber de tudo, senão até ele não precisaria tanto da construtora, mas ele precisa em algum nível estar alinhado em o que está acontecendo, que fase está, o que pode dar errado, o que pode dar certo, né? O que está dando certo, e aí com isso ele vai gerando confiança, né? E quanto mais confiança você tem do cliente, mais esse cliente te indica, né, mais ele releva até possíveis falhas, porque ninguém é perfeito, todo mundo falha, né, ele releva isso, porque ele te entende. Então, assim como você começa a entender mais ele te entende melhor, e aí é o relacionamento funcionando, né? Perfeito. Um entendendo o outro. Exato. Faz todo sentido, com certeza. E as etapas ali, quando eu sou... As etapas que você comentou ali, eu acabei passando resumido, mas dentro da metodologia ali das 5 perspectivas, né? Eu tenho uma primeira etapa de prospecção, tenho uma segunda etapa de qualificação, uma etapa de fechamento, uma etapa de retenção e a última etapa que eu chamo de etapa de gestão, né? Que é o que organiza e o que dá sustentação a todas essas etapas operacionalizando e gerando resultado. Perfeito. Travou. Pode falar. Agora, cara, passa muito rápido o horário. Agora é o seguinte, de toda essa estruturação que foi feita, né, pela GGV ali, e aí a gente foi, né, tendo nossa lição de casa, e hoje o Nailson tem o controle bem certinho ali do departamento. Aí, a partir de agora de 2022, porque 2021 a gente teve um ganho grande. Aí, para 2022 agora, qual foi a ação, o que foi feito? A gente refez o ciclo de diagnóstico, né? Igual eu comentei, planejamento comercial, planejamento estratégico, a primeira fase é fazer o diagnóstico. A gente fez a análise interna, né, em conjunto. Então, vocês ajudaram a analisar, o time ajudou a se analisar, o que nós enxergamos, como nós estamos. Fiz uma análise prévia também de mercado, análise externa, quais são as tendências, o que está acontecendo no segmento, né, vai abaixar preço. O mercado, ano passado, sofreu muito com a alta do custo da matéria-prima. Né? O aço, por exemplo, foi um negócio que subiu 400% do começo do ano para o final. Sim. Então, fizemos as duas análises, internas e externas, e a partir disso eu trabalhei numa metodologia chamada metodologia OKR, que é a metodologia que o Google utiliza, que é, ok, nós já entendemos como nós estamos, vamos definir onde a gente quer chegar como visão de empresa e a partir disso desdobrar em objetivos. Porque quando eu desdobro em objetivos fica mais fácil, né? As micrometas que os coaches trabalham, né? Em vez de você trabalhar com 10 quilos até final do ano, você vai trabalhar com 1 quilo por mês.
Cara, você precisa alcançar 1 quilo em janeiro, 1 quilo em fevereiro. E aí, isso facilita o alcance de metas e monitoramento. A gente desdobrou essa visão em objetivos. Desses objetivos, nós estabelecemos metas, né? Aí, indicadores mesmo. Por exemplo, o próprio indicador de venda, que a gente teve um resultado legal, né? O Nailson comentou aí do quanto aumentou. A gente avaliou historicamente, avaliou a projeção, como que está o mercado, avaliou a estrutura. Opa, a gente construiu esse resultado com essa quantidade de pessoas, com essa tecnologia, com essa maturidade, com o mercado desse jeito. Agora a gente quer chegar nessa visão, mas para chegar nessa visão, a gente precisa desenvolver isso, precisa melhorar isso. E aí começou a listar plano de ação, né? E, obviamente, metas, e aí saiu o planejamento para esse ano, né? Com objetivos mais robustos, né? Mais ousados, mas que eu não tenho dúvida que totalmente alcançáveis, né? E hoje de manhã eu tive uma conversa com o time comercial ali, ó, os caras até falaram, ó, Danilo, talvez chegou metade do ano, vamos ter que dobrar essa meta, né? Não somos a Dilma, mas dobramos a meta. O Danilo falou de quais foram as metas e os objetivos de 2022 de uma forma bem estruturada, mas tudo isso começou com o que nós vamos fazer? Vamos dobrar a meta. Já foi a primeira situação em relação a 2021. Quando eu falei que nós triplicamos em relação a 2020, é que 2020 nós tivemos um ano atípico e nós estávamos com a água, tem um ditado que fala que a água bate na bunda, não, nós estávamos com a água já no pescoço. Então, o pedido de ajuda para uma consultoria comercial, ela chegou na hora certa, né? Então, com isso nós conseguimos corrigir a rota, voltar nós superamos daí o nosso voo normal do passado, né, antes de 2021, e a meta que era programada para 2021, nós dobramos ela para 2022. Só que é tão curioso isso, porque quando nós falamos, vamos dobrar a meta, nós tivemos que fazer ações como reforçar o time comercial, acertar a ferramenta do CRM que a gente usa, acertar os canais nossos de comunicação e tudo. E todas essas ações feitas agora, no começo do ano, já deram, parece que ela atrai daí, parece que quando nós nos preparamos para fazer alguma coisa, aquela coisa procura gente daí. Então parece que é isso que está acontecendo. Eu falei para o Danilo e é fato, nós temos a condição de fechar alguns negócios nos próximos dias que eles podem ser a meta do ano inteiro. Daí E foi legal, né, que a gente terminou 2021 com a perspectiva de conseguir até vender pelo menos 30% a mais, né, do que a gente estava visualizando ali em dezembro. Chegou nos últimos dias ali, né, última quinzena de dezembro, a gente tinha um volume de propostas enviadas e de negociações que podem, né, desdobrar agora, começo do ano, porque no final do ano dá aquela paradinha mesmo, que poderia, né, aumentar o faturamento a ponto da gente ter que talvez se preocupar até com a operação de novo, né? Isso é legal, então isso mostra a constância do trabalho, né? Eu sempre comento com todos os meus clientes de consultoria, de mentoria, a execução do planejamento, ela gera resultado. Você contratar uma consultoria achando que o cara vai chegar lá e vai falar as paradas e vai acontecer, não vai. O que vai acontecer é quando você começa a se colocar no papel de eu vou executar, eu estou pagando esses caras estão falando e eu vou executar. Se der errado, aí eu vou dar uma cobrada neles. Mas eu vou executar, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou melhorar. E, né, autorresponsabilidade, eu sou responsável pelo meu negócio. E foi o que aconteceu ano passado, né? Em alguns momentos a gente correu riscos, né? E agora? Vamos para cá, vamos para lá, e aí? Vamos fazer esse investimento? Não vamos. Vamos mudar a estratégia, né? Eu lembro que lá no começo do ano a estrutura da empresa era até um pouco diferente. Aí nós sentamos numa reunião, acho que foi até eu e você, não estava todo o time. Falei, gente, eu estou percebendo que a estrutura talvez não esteja tão redonda, Nailson, vou precisar de você ou o Lauro dentro do comercial tocando essa parte aqui, porque senão eu acho que não vai funcionar.
Aí você falou, putz, cara, né? Eu lembro que cada um tinha uma atividade que vocês, né? Faz um monte. O Lauro falou, cara, mas eu tô meio atolado, óbvio, não sei o quê. O Nails, cara, tem que administrativo, financeiro e tal. Eu falei, ok, só que a gente não vai ter o resultado, acho que não tá funcionando. Aí vieram para dentro os dois no primeiro momento, Nails começou, né, a acelerar o jeitão dele, Lauro também, tá, vamos ligar. Aí começou a rodar, né? Então, no primeiro, na fase inicial de todo o planejamento, né, ou até engrenar dar resultado, essa fase de rampagem, ela gera muito esforço, porque você está empurrando, né, tipo empurrar carro. Quando você começa a empurrar, tá muito pesado. Na areia ainda, né? Pneu murcho. Pô, daqui a pouco embalou, daí vai embora, né? Aí já pegou a velocidade, vai embora. Então a gente está entrando numa fase de pegar a velocidade, mas uma fase que exige, né, cuidados. O time está aumentando, estamos aumentando nossa abrangência de atuação e foco de prospecção. Então, né, nunca para, né? Se não tem, se o trabalho acabou, alguma coisa está errada. Ou a empresa fechou, ou não sei, né? Então sempre vai ter trabalho. Se não tem problema para resolver, para se preocupar, para analisar, alguma coisa está errada, né? Perfeito. Exatamente. Olha aí, já são 7:50, entrou mais uma galera aqui, alguns eu conheço, o Diego, o grande Diegão. O Diego é um vendedor nato, tem loja de veículos, faz um trabalho fantástico lá também na DS Motors. O Felipe é meu vizinho, ele vai ser piloto de avião, vai ter que saber se vender também, Felipe. Sendo piloto ou não, sempre tem que se vender na vida, não tem jeito. Galera, como que tá aí as dúvidas, as perguntas? Quem tem algum comentário a fazer ou quer colocar alguma situação aí? Tem alguma questão que não ficou muito claro, precisa de esclarecimento? Vamos falando. Já estamos indo para as considerações finais. Pedro Guinde, Pedrão também está vendendo Pedrão lá tá na consultória dele. Agora é curioso, né? Eu acho que se for para dar uma dica aqui, eu acho que vale a pena vocês trocarem figurinha com o Danilo aí, na empresa de vocês, porque é um ajuste de rota e uma vez a gente fazendo uma dinâmica e foi interessante. Às vezes a ansiedade, né, que é no início da nossa conversa ali, a gente quer fazer uma mudança gigante, não sei o quê. Mas se a gente muda um pouquinho o eixo do nosso pé e mira a longo prazo, cara, a gente muda a rota completamente. E trazendo, né, na palavra da constância, e você ser persistente naquilo que você acredita que é verdade, então os resultados aí foram muito significativos mesmo. Eu recomendo a GGV, conversar com o pessoal lá, o Danilo. Danilo, você tem pontos muito positivos aqui dentro da empresa, acredite. É muito bacana mesmo o trabalho que você faz junto com a gente, as informações que você traz, a forma, a metodologia. Eu acho que tudo isso aí tem muito a agregar. Show de bola. Fico muito honrado aí com as palavras, né, galera? Não paguei nenhum dos dois, tá? Avisando, né? Na verdade, eu paguei vocês aí, né? Na verdade, eles estão, né, me pagando, né? Mas sem dúvida que eu acho que tem sido um tempo bastante produtivo e abençoado, né? O fato da gente tirar um momento ali da semana para olhar o negócio de fora, né? Tiro vocês um pouquinho da caixinha. Às vezes eu faço perguntas que são óbvias, que tá na ponta da língua. Mas quando você começa a responder o óbvio, não, mas eu não tinha parado, você começa a enxergar outras coisas que talvez seja uma comparação chula, tá? Mas eu vou fazer. É como quando você vai no psicólogo fazer uma terapia, né? São coisas que já tá ali, já tá no teu... Só que você tá tão rotina, dia, e aí quando alguém faz uma pergunta, né, começa a enxergar alguns caminhos e, obviamente, né, eu falo que consultoria é meio que igual o personal trainer quando chega numa fase. Sim, você sabe que tem para academia, você pagou, né? Mas se não tiver alguém te enchendo o saco, você não faz, entendeu? Você tem outras coisas, a rotina vai engolindo. E aí, só de, cara, vai chegar quinta-feira, Danilo vai estar lá, vai me perguntar por que eu não fiz os quadros no Teams lá, por que eu não desenvolvi o speech comercial, por que eu não fiz um roleplay com o meu time. Cara chato, mas aí começa a fazer, e aí começa a ver o resultado, né? Porque no começo é chato mesmo, é só chatice. Depois que começa a ver o resultado, fala, cara, não é que esse negócio funciona?
né? E, obviamente, né, sempre tem que estar melhorando, né? É algum tempo que a gente está junto aí, mas é bater a meta do ano, é melhorar, é trazer novas metodologias, né, novas formas de melhorar sempre, porque é isso que dá razão à vida do consultor, à existência das empresas, né? Se você não pensa em melhorar sempre, igual eu comentei no começo, né, filosofia de vida, Kaizen, melhoria contínua. Você melhorou, você tá bom hoje, amanhã você tem que estar melhor, tá melhor, tá melhor. Não é estar melhor que os outros, é melhorar si mesmo, a si próprio. Às vezes o melhorar é conseguir alcançar o mesmo resultado, mas com um esforço muito menor, né? Que eu acho que é uma das coisas que aconteceu esse ano de 2021 foi esse, né? A gente conseguiu reduzir o nosso esforço para conseguir um resultado. Se eu não me engano, o volume de propostas, nossa, de um ano para outro abaixou. Só que a conversão subiu e melhorou, né? E eu comentava com o Lauro vindo de viagem hoje, a gente esteve em Joinville visitando uma obra nossa lá, e eu comentava com ele, eu falei, nós temos que sempre nos estar policiando, nos cuidando, porque nós criamos alguns monstros dentro do processo desnecessariamente. Criamos uma atividade a mais, criamos uma questão a mais, um investimento a mais, sei lá o quê, para mudar muito pouco, às vezes não mudar nada, às vezes atrapalhar tudo aquilo que já está indo legal, né? Só para incrementar mais alguma coisa, só para inovar, só para sei lá o quê. Tem que cuidar porque, né, inovação é super necessária, bem-vinda, tanto é que Einstein falava, né, a loucura é querer resultados diferentes, continuando fazendo tudo da mesma forma igual. Porém, sim, a gente tem que estar, né, sempre entendendo qual é o esforço, porque se eu vou fazer alguma coisa diferente, mas aquilo vai me gerar mais demanda, vai me gerar mais sobrecarga, eu vou ficar mais atolado ainda, pô, tem que rever, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para aliviar a minha carga. Né? Então, o CEO da GGV, ele sempre fala, né, o Geraldo, ele sempre fala assim, cara, o simples funciona. Exato. Então vai pelo que é simples, porque o que é complexo gera esforço. Então, se você consegue ter resultado com simples, não precisa inventar roda, não precisa, né? Faz o simples. O Lauro comentou no começo em relação a o que gerou a dor nele, né? Isso é uma estratégia comercial, mas é mais do que isso, é uma estratégia de qualificação nossa. Então, sempre que está prospectando, a gente fala, cara, vamos lá, eu vou fazer um diagnóstico gratuito de você. E aí, desse diagnóstico gratuito, você não vai me pagar nada, né? Você pode fazer um diagnóstico gratuito, falar com alguém capacitado, especialista em vendas, e aí você vê se faz sentido ouvir minha apresentação do meu produto ou não. Você não precisa, eu posso fazer o diagnóstico e terminar e falar, cara, obrigado, daqui o diagnóstico foi embora, né? É uma estratégia que eu aprendo a qualificar, né? Eu uso isso para qualificar, e no final acaba gerando dor. Em alguns geram, outros não, mas me faz o quê? É simples, é muito simples. Você vai lá, faz um diagnóstico, vai te dar um indicador de maturidade. Se você achar que vale a pena ouvir o que a GGV faz, os produtos que ela tem, como que ela funciona e como que ela pode te ajudar a estruturar ou vender mais, beleza. Se você não quiser, também está tranquilo. É muito simples, né? Então é essa simplicidade e, obviamente, né, até caminhando aí para a fase final, eu vejo muito a questão do que você acredita, né? A história da RCE e o Danilo, né, nesse espaço de tempo muito curto que a gente está junto, né, vai para 2 anos agora, o que você acredita. Uma coisa que eu vi em vocês cara, nós acreditamos isso, nós queremos isso. Em alguns momentos, vocês estavam agindo diferente do que precisaria fazer para aquilo que vocês acreditavam, mas não era uma consciente, né? É a questão da maturidade comercial, ferramentas, às vezes não sabia o caminho exato para chegar lá e até por isso vocês contrataram a gente. Mas era muito claro aquilo que vocês acreditavam que era bom para o negócio de vocês. E se eu não acredito que eu gero resultado, se eu não acredito que eu posso melhorar, que eu tenho que melhorar, que meu negócio vai dar certo, que tem sim como né, gerar bons resultados, aí esquece, cara. Aí esquece, o mercado vai engolir, aí o mercado tá ruim sempre, aí o político só te ferra, né? Aí teu funcionário é ruim, mas